Os eventos atuais em Israel têm capturado a atenção mundial e despertado um interesse renovado nas profecias bíblicas sobre os últimos dias. A guerra em Israel é vista por muitos como um sinal profético dos tempos finais, apontando para a iminente volta de Jesus Cristo. Para entender como esses conflitos podem ser interpretados à luz das Escrituras, é crucial explorar várias passagens bíblicas que falam sobre guerras, rumores de guerras e outros sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. O conceito de guerras e rumores de guerras como sinais dos últimos dias é claramente apresentado por Jesus em seu discurso no Monte das Oliveiras, registrado nos Evangelhos. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares." Esta passagem é frequentemente citada em discussões sobre os sinais dos tempos finais, e o atual conflito em Israel parece ressoar profundamente com esta advertência. Jesus enfatiza que tais eventos são apenas o início das dores, comparando-os a contrações de parto que aumentam em intensidade e frequência à medida que se aproxima o nascimento. Mateus 24, 8. Este aumento em conflitos e tumultos é um prenúncio da grande tribulação que virá antes da segunda vinda de Cristo. A guerra em Israel, portanto, pode ser vista como uma dessas dores iniciais, uma parte do processo que culminará no retorno de Jesus. Além de Mateus, o Evangelho de Lucas também registra palavras semelhantes de Jesus. Em Lucas 21, 9 e 10, ele disse: "E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino." Aqui, Jesus reitera a necessidade de tais eventos ocorrerem, destacando que não devem ser motivo de medo, mas sim de preparação e vigilância espiritual. O contexto histórico e bíblico da nação de Israel também é significativo. Israel tem um papel central no plano redentor de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O profeta Ezequiel, por exemplo, falou extensivamente sobre o futuro de Israel, incluindo a visão de um grande conflito que envolveria várias nações vindo contra ela. Em Ezequiel 38 e 39, encontramos a profecia sobre Gog e Magog, onde uma coalizão de nações se levantará contra Israel nos últimos dias. Ezequiel 38, 16 declara: "E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Será nos últimos dias, e eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos." Essas profecias reforçam a visão de que os conflitos em Israel têm um significado profético profundo. Não são meramente eventos políticos ou militares isolados, mas parte de um panorama maior que culminará no cumprimento dos propósitos divinos. A visão de Ezequiel sobre a invasão de Israel e a subsequente intervenção divina é uma imagem poderosa da luta espiritual e física que marcará os últimos dias. Outro profeta que fala sobre o destino de Israel nos tempos finais é Zacarias. Em Zacarias 12, 2, 3, lemos: "Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra." Esta profecia destaca Jerusalém como o foco de conflitos globais, onde todas as nações se voltarão contra ela, e ainda assim, Deus protegerá e defenderá seu povo, demonstrando seu poder e fidelidade.
O Apocalipse, o livro final do Novo Testamento, também faz referências significativas às guerras e conflitos que precederão a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 16, 14 e 16, lemos sobre a reunião dos reis do mundo para a batalha do Armagedon. Pois são espíritos de demônios que realizam sinais e vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus, irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esta passagem descreve um grande confronto final que envolverá todas as nações, culminando na intervenção direta de Jesus na história humana. Os eventos atuais em Israel, portanto, podem ser interpretados como parte desse cenário profético. A intensidade e a frequência dos conflitos, a crescente hostilidade das nações ao redor e a atenção global voltada para Israel são indicadores de que estamos vivendo em tempos que refletem as descrições bíblicas dos últimos dias. No entanto, é importante lembrar que, enquanto esses eventos podem parecer alarmantes, eles são também um chamado à preparação espiritual e à esperança na promessa da volta de Jesus. A preparação espiritual envolve várias dimensões. Primeiramente, a vigilância constante e a oração são fundamentais. Jesus repetidamente exortou seus seguidores a estarem alertas e a orarem para que pudessem escapar dos eventos terríveis que sobreviriam à terra. Lucas 21:36. A oração mantém o crente em comunhão com Deus, fornecendo força e discernimento para enfrentar os desafios que virão. Além disso, a leitura e o estudo da Bíblia são essenciais. As Escrituras fornecem orientação e revelação sobre os eventos dos últimos dias, fortalecendo a fé e a compreensão do crente. Em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Outra dimensão importante é a evangelização. A mensagem do Evangelho deve ser proclamada a todas as nações antes do fim,
conforme Jesus declarou em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Compartilhar a esperança e a salvação em Cristo é uma responsabilidade e um privilégio para todos os crentes. Finalmente, é vital manter uma perspectiva de esperança. As profecias sobre guerras e conflitos não são apenas advertências de destruição, mas também apontam para a gloriosa promessa da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 21:4, João descreve a visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e enxugará todas as lágrimas. Esta esperança deve encorajar os crentes a perseverarem em fé e santidade, aguardando com expectativa o cumprimento final das promessas divinas. Em resumo, os conflitos atuais em Israel podem ser vistos como um cumprimento das profecias bíblicas que precedem a segunda vinda de Jesus. As Escrituras falam claramente sobre guerras, rumores de guerras e a centralidade de Israel nos eventos dos últimos dias. A preparação espiritual e prática para esses tempos inclui vigilância, oração, estudo bíblico, evangelização e uma esperança firme na promessa do retorno de Cristo. A guerra em Israel é um sinal de que estamos cada vez mais próximos desse grande dia, e os crentes devem estar prontos para recebê-lo com fé e expectativa. À medida que observamos os eventos no Oriente Médio, é difícil ignorar a sensação de que estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. O Oriente Médio tem sido historicamente uma região tumultuada, mas nos tempos modernos, os conflitos e as tensões nesta área têm assumido uma relevância especial à luz das Escrituras. Para entendermos como as profecias bíblicas estão se cumprindo no Oriente Médio, é importante voltarmos ao Antigo Testamento, onde encontramos numerosas referências à terra de Israel e aos povos que habitam essa região. Desde os tempos do Antigo Testamento, Israel tem ocupado um lugar central nos planos de Deus para a redenção da humanidade. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó têm implicações profundas, não apenas para o povo de Israel, mas para o mundo inteiro. O livro de Daniel, por exemplo, contém profecias que apontam para eventos significativos no Oriente Médio. O capítulo 11 de Daniel é particularmente notável, pois descreve uma série de conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, identificados historicamente como os reinos do norte e do sul do Império Seleucida. Essas profecias descrevem com notável precisão os conflitos que ocorreriam entre as nações da região e os eventos que precederiam a vinda do Messias. Outro livro do Antigo Testamento que oferece insights proféticos sobre o Oriente Médio é o livro de Ezequiel. Em várias passagens, Ezequiel profetiza sobre o destino de nações como a Assíria, a Babilônia, o Egito e, é claro, Israel. Ezequiel 38 e 39 são particularmente relevantes para a discussão sobre os eventos atuais no Oriente Médio. Esses capítulos descrevem uma coalizão de nações lideradas por Gog e Magog, que se reunirão para atacar Israel nos últimos dias. A descrição detalhada desses eventos e o papel central de Israel nas profecias de Ezequiel tem levado muitos estudiosos das Escrituras a verem os eventos atuais como um cumprimento dessas profecias. No Novo Testamento, encontramos ainda mais referências aos eventos futuros no Oriente Médio. Jesus, em seu discurso no Monte das Oliveiras, descreveu vários sinais que precederiam sua segunda vinda, incluindo guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos e perseguições. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Ele também alertou sobre a abominação da desolação, um evento que muitos acreditam estar relacionado com a profanação do templo em Jerusalém.
Mateus 24:15. Além das palavras de Jesus, o livro do Apocalipse oferece uma visão detalhada dos eventos finais que ocorrerão no Oriente Médio. O Armagedon, por exemplo, é descrito como uma batalha final entre as forças do bem e do mal, que terá lugar na região. Apocalipse 16:16. O livro também descreve o papel de Jerusalém nos eventos finais, como a cidade onde Jesus retornará e estabelecerá seu reino milenar. Apocalipse 24:6. Quando olhamos para os eventos atuais no Oriente Médio, vemos muitos paralelos com as profecias bíblicas. Os conflitos entre Israel e seus vizinhos, as tensões entre diferentes grupos étnicos e religiosos e os movimentos geopolíticos na região são todos temas que surgem repetidamente nas Escrituras. A recriação do Estado de Israel em 1948, por exemplo, é vista por muitos como um cumprimento das profecias que falam sobre o retorno do povo judeu à sua terra. Além disso, os esforços contínuos para alcançar a paz no Oriente Médio são consistentemente interrompidos por novos surtos de violência e instabilidade. Isso ecoa as palavras de Jesus sobre a dificuldade de alcançar a paz antes de sua segunda vinda. Mateus 24:6-7. À medida que vemos esses eventos se desenrolarem diante de nossos olhos, é difícil não reconhecer sua conexão com as profecias bíblicas sobre os últimos dias. No entanto, é importante notar que as profecias bíblicas não devem ser interpretadas de maneira simplista ou sensacionalista. Elas são complexas e muitas vezes sujeitas a diferentes interpretações. Além disso, o cumprimento das profecias não é algo que acontece de uma vez só, mas sim ao longo do tempo, à medida que os eventos históricos se desenrolam de acordo com o plano soberano de Deus. Portanto, enquanto observamos os eventos no Oriente Médio à luz das Escrituras, devemos fazê-lo com humildade e discernimento, reconhecendo que apenas Deus conhece o fim desde o princípio. No entanto, ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto e esperança nas promessas de Deus para o futuro, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que sua palavra nunca falha. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a atenção para com os sinais nos céus torna-se cada vez mais relevante. A Bíblia, em várias passagens, fala sobre eventos astronômicos e fenômenos celestiais que servem como prenúncios da segunda vinda de Cristo. Esses sinais não apenas despertam interesse e admiração, mas também carregam uma mensagem profunda sobre o plano divino para a humanidade e o futuro da Terra. Um dos textos mais citados em relação a este tema é encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25-28. Neste trecho, Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais que precederão a sua segunda vinda. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Essas palavras de Jesus descrevem uma série de eventos cósmicos extraordinários que antecedem a sua vinda. Os sinais no sol, na lua e nas estrelas são mencionados como indicadores claros de que o tempo da redenção está próximo. Esses fenômenos celestiais serão acompanhados por convulsões na terra, como angústia entre as nações e o bramido do mar. A linguagem usada por Jesus é altamente simbólica e apocalíptica, transmitindo a magnitude dos eventos que estão por vir. Esses sinais nos céus não são apenas eventos aleatórios ou naturais,
mas são percebidos como intervenções divinas na ordem cósmica. Eles são interpretados como manifestações do poder de Deus e como chamados à humanidade para se arrepender e se preparar para a vinda do Filho do Homem. À medida que olhamos para o mundo ao nosso redor, é difícil ignorar os paralelos entre as descrições de Jesus e os eventos astronômicos e fenômenos celestiais que temos testemunhado nos últimos tempos. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo na atenção dada aos eventos astronômicos. Eclipses solares e lunares, conjunções planetárias, cometas e outros fenômenos celestiais têm atraído a atenção do público e gerado uma sensação de maravilha e admiração. Muitos desses eventos têm sido interpretados à luz das Escrituras como sinais dos tempos e prenúncios da segunda vinda de Cristo. Um exemplo notável é o eclipse solar total que ocorreu em 21 de agosto de 2017, conhecido como o Grande Eclipse Americano. Este evento astronômico foi visível em uma faixa estreita que atravessava os Estados Unidos e foi acompanhado por uma onda de interesse e especulação sobre seu significado profético. Muitos cristãos viram este eclipse como um sinal do julgamento iminente e um chamado à preparação espiritual. Outro fenômeno celestial que tem chamado a atenção é a série de superluas que ocorreram nos últimos anos. Uma superlua ocorre quando a Lua está em sua fase cheia e está mais próxima da Terra em sua órbita elíptica, parecendo maior e mais brilhante do que o normal. Esses eventos têm sido vistos por alguns como cumprimentos das profecias bíblicas sobre sinais nos céus. Além disso, houve também uma série de conjunções planetárias notáveis nos últimos anos, onde planetas como Júpiter e Saturno pareciam se aproximar no céu noturno. Esses eventos têm despertado interesse devido à sua raridade e beleza, e muitos os interpretaram como sinais dos tempos e prenúncios da segunda vinda de Cristo. No entanto, é importante exercer cautela ao interpretar esses eventos à luz das Escrituras. Nem todo fenômeno astronômico é necessariamente um sinal profético, e é fácil cair na armadilha do sensacionalismo e da especulação. É importante lembrar que Jesus advertiu seus seguidores a não tentarem prever o dia ou a hora de sua vinda, pois isso está reservado apenas ao Pai. Mateus 24:36. No entanto, isso não significa que devemos ignorar completamente os sinais nos céus. Eles podem nos lembrar da iminência da segunda vinda de Cristo e nos incentivar a viver vidas de santidade e vigilância. À medida que olhamos para o céu e testemunhamos a beleza e a grandiosidade do universo, podemos ser lembrados da soberania de Deus e da sua promessa de que um dia todas as coisas serão restauradas em Cristo. Portanto, enquanto aguardamos a vinda do Filho do Homem nas nuvens, podemos olhar para cima com esperança e expectativa, sabendo que a nossa redenção está próxima. A promessa da segunda vinda de Cristo é um dos temas mais proeminentes e esperados em toda a Bíblia. É o clímax da história da redenção e o cumprimento final das promessas de Deus para o seu povo. O retorno de Jesus com seus anjos é descrito em detalhes tanto no Evangelho de Mateus quanto no livro do Apocalipse, oferecendo aos crentes uma visão vívida e emocionante do que está por vir. Em Mateus 24:30-31, Jesus descreve sua segunda vinda da seguinte maneira: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essas palavras de Jesus transmitem a majestade e a grandiosidade de sua volta,
acompanhada pela reunificação de seus seguidores escolhidos de todos os cantos da terra. Em Apocalipse 19, 11 e 16, João descreve uma visão do retorno de Jesus como conquistador e rei. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas passagens descrevem o retorno de Jesus de maneira impressionante e poderosa. Ele aparecerá no céu, montado em um cavalo branco e acompanhado por uma multidão de anjos. Seus olhos flamejantes e sua veste tingida de sangue revelam sua autoridade e seu papel como juiz das nações. Ele vem como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para estabelecer seu reinado de justiça e paz sobre a terra. Para os crentes, a perspectiva da segunda vinda de Cristo com seus anjos é uma fonte de grande esperança e encorajamento. É a promessa de que um dia todos os sofrimentos e injustiças deste mundo serão finalmente redimidos e restaurados. É a garantia de que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão reunidos com seu Salvador para desfrutar da plenitude da vida eterna. No entanto, a volta de Jesus também é um lembrete solene da necessidade de estarmos preparados espiritualmente. Jesus instrui seus seguidores a estarem vigilantes e preparados para sua vinda a qualquer momento. Mateus 24, 42, 44. Isso significa viver vidas de santidade e retidão, buscando constantemente a comunhão com Deus e o cumprimento de sua vontade. Uma maneira pela qual os crentes podem se preparar espiritualmente para o retorno de Jesus é cultivando uma vida de oração e comunhão com Deus. A oração nos mantém conectados com o Senhor e nos fortalece espiritualmente para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Além disso, a leitura regular da Bíblia nos ajuda a conhecer melhor a vontade de Deus e a nos preparar para o que está por vir. Outro aspecto importante da preparação espiritual é viver vidas de amor e serviço ao próximo. Jesus enfatizou repetidamente a importância do amor e da compaixão em nossas vidas, especialmente em relação aos necessitados e oprimidos. Mateus 25, 31, 46. À medida que nos aproximamos da volta de Jesus, devemos redobrar nossos esforços para sermos luz e sal neste mundo, compartilhando o amor de Cristo com todos ao nosso redor. Além disso, a preparação espiritual também envolve estar alerta para os sinais dos tempos e ser capaz de discernir o que está acontecendo ao nosso redor à luz das Escrituras. Jesus nos advertiu a não sermos pegos de surpresa pelo seu retorno, mas sim a estarmos vigilantes e preparados para encontrá-lo. Mateus 24, 44. Isso significa estar atento aos eventos mundiais e ser capaz de interpretá-los à luz da palavra de Deus. Em resumo, a volta de Jesus com seus anjos é uma promessa gloriosa e esperada para os crentes. É o culminar da história da redenção e o início de uma nova era de justiça e paz. Enquanto aguarde, viver em expectativa da segunda vinda de Jesus é uma parte essencial da jornada espiritual de todo crente.
É uma postura que nos lembra da soberania de Deus sobre o tempo e nos motiva a vivermos de acordo com seus princípios e propósitos. Neste último trecho, vamos explorar como podemos nos preparar espiritualmente para o fim dos tempos, mantendo-nos vigilantes e prontos para encontrar nosso Senhor quando Ele retornar com seus anjos. Uma das maneiras mais importantes de viver em expectativa da volta de Jesus é através da oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, expressamos nossa devoção e buscamos sua orientação e força para enfrentar os desafios da vida. Jesus nos ensinou a orar constantemente e nos incentivou a persistir em oração, confiando na bondade e na fidelidade do Pai Celestial. Portanto, é essencial reservar tempo diário para a oração, buscando a presença de Deus em nossas vidas e entregando-lhe nossas preocupações e anseios. Além da oração, o estudo da Bíblia desempenha um papel fundamental na preparação para o fim dos tempos. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, e através dela podemos conhecer a vontade de Deus e os seus desígnios para a humanidade. Ao estudarmos as Escrituras, somos instruídos, encorajados e fortalecidos em nossa fé, preparando-nos para enfrentar os desafios espirituais que surgem em nosso caminho. Portanto, é importante dedicar tempo regularmente ao estudo da Bíblia, meditando em suas verdades e aplicando-as em nossas vidas. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. A santidade também é um aspecto crucial da preparação para o fim dos tempos. Deus nos chama a vivermos vidas santas e separadas do pecado, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Isso envolve renunciar ao pecado e buscar a pureza e a retidão em nossos pensamentos, palavras e ações. À medida que nos esforçamos para viver vidas santas, somos capacitados pelo Espírito Santo a resistir às tentações e a vencer o mal com o bem. Portanto, é importante cultivar uma consciência constante da presença de Deus em nossas vidas e buscar viver em conformidade com sua vontade. Além disso, a evangelização é uma parte essencial da preparação para o fim dos tempos. Jesus nos comissionou a sermos testemunhas do seu evangelho em todo o mundo, compartilhando o amor e a graça de Deus com todas as pessoas.
À medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, é importante redobrar nossos esforços para proclamar o Evangelho a todos, buscando levar mais pessoas ao conhecimento salvífico de Jesus Cristo. Isso envolve não apenas pregar o Evangelho com palavras, mas também demonstrar o amor de Cristo através de nossas ações e estilo de vida. Em resumo, viver em expectativa da volta de Jesus é uma jornada espiritual que exige dedicação e comprometimento. Isso envolve cultivar uma vida de oração constante, estudar diligentemente as Escrituras, buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas e compartilhar o Evangelho com os outros. À medida que nos esforçamos para vivermos em conformidade com a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos capacitará e nos fortalecerá para enfrentar os desafios e tribulações que surgem em nosso caminho. E quando Jesus retornar com seus anjos, estaremos prontos para encontrá-lo com alegria e expectativa, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Agora que exploramos juntos como nos preparar espiritualmente para a volta de Jesus com seus anjos, convido você a se juntar a nós nesta jornada de fé e expectativa. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo inspirador e edificante que o ajudará a crescer em sua caminhada espiritual e a se manter vigilante para a vinda gloriosa de nosso Senhor. Juntos, podemos nos fortalecer na fé e nos preparar para o grande dia em que encontraremos Jesus face a face.